Você tem a sensação que a nossa sociedade cada vez está mais longe das propostas de Deus? Você fica ainda perplexo quando você tem alguma notícia de corrupção, com a impunidade que ainda persiste no nosso país e em grande parte do mundo? Você fica em crise ainda com os problemas sociais que existem no nosso país? Você ora com frequência pedindo a intervenção divina para mudar esta realidade? E orando, algumas vezes você se pergunta, por que Deus não muda esta realidade? Você já participou de alguma vigília de oração, de alguma caminhada, de alguma passeata, de alguma coisa como se tem por aí, dizendo, o Brasil é do Senhor Jesus? Mas depois você percebe que na prática a violência parece que não diminuiu, a manipulação religiosa está aí muito presente e a corrupção também não diminui. Você fica perplexo, parece que Deus não está ouvindo as suas orações nesse sentido? Se você de alguma maneira respondeu positivamente a maioria dessas perguntas, quero te dizer, meu irmão, que você está em excelente companhia. Você está na companhia de Abacuque. Ele viveu, em relação a gente, há cerca de 2.600 anos, num lugar bem distante daqui, lá no reino de Judá, que hoje corresponde à região ali perto de Jerusalém, e mesmo estando separados por milhares de quilômetros e por muitos anos, as inquietações deste profeta, elas são muito semelhantes às inquietações que nós carregamos em nossos corações nos dias de hoje. Quando nós abrimos o livro e começamos a ler o livro do profeta Abacuque, nós percebemos que ele estava realmente enfrentando uma grande crise. E é isso que eu quero conferir com você agora. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, ler os versículos 2 a 4. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 4. Nós estamos hoje dando sequência a uma série que começamos no ano passado, uma ou duas vezes por mês, falando sobre a mensagem de cada um dos profetas menores. E hoje chegamos então no profeta Abacuque. E aqui no capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4, estarei usando hoje a tradução NVI, nós lemos assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios judicam os justos e assim a justiça é pervertida. Parece que nós estamos lendo aqui um retrato da nossa sociedade. E os questionamentos do profeta, eles são extremamente pertinentes. Aliás, esse é um diferencial do profeta Abacuque. Porque a maioria dos profetas, eles trazem uma mensagem de cara de Deus, identificando uma situação de pecado, de erro na vida do povo. O povo vai se afastando de Deus. E eles então trazem uma mensagem de chamada ao povo ao arrependimento. Quando Deus vai anunciar o seu juízo, ele disse, eu enviarei para vocês esse juízo, porque vocês estão fazendo isso e aquilo. Então nós temos uma chamada ao arrependimento, uma chamada à conversão, muito frequentemente na maioria dos profetas. Mas Abacuque é um pouco diferente. Em Abacuque nós não temos tanto uma mensagem de Deus para a gente, para o povo, embora isso aconteça também, mas nós temos um diálogo. Nós temos um homem que coloca diante de si as perplexidades do seu coração. E nesse caminho, ele chega a um ponto interessante. Ele começa com a perplexidade diante de uma série de situações, e ele caminha até uma fé extraordinária. Uma fé que nos inspira. É um caminhar muito interessante, porque
o profeta fala aquilo que nós gostaríamos de falar para Deus. Ele verbaliza os nossos espantos e as nossas perplexidades. O profeta aparece com a cara de alguém que está em crise com ao seu redor e em crise com o próprio Deus. Nesse pequeno livro, então, nós temos esta jornada. A jornada do profeta que começa com a sua perplexidade, com o que está vendo na sociedade, até alcançar uma fé que tem inspirado muitas gerações. Então, o tema da nossa reflexão hoje, que vai continuar no próximo domingo, é o caminho da perplexidade à fé. Esse caminho da perplexidade à fé, meus irmãos, ele tem sido percorrido por muitos servos de Deus, por muitas pessoas. Dentre elas eu poderia citar, por exemplo, Abraão. No momento em que Deus requer que Abraão sacrifique o seu próprio filho, eu não imagino que ele tenha imediatamente dito: Senhor, muito obrigado, maravilha, eu vou sacrificar o meu filho agora mesmo para o Senhor. Não, foi uma caminhada de 3 dias. E aquele primeiro momento deve ter sido um momento muito difícil para Abraão. Um momento em que talvez ele tenha relutado, mas ele confiou no Senhor e chegou então até aquela demonstração máxima de fé. Mas eu creio que isso ele não fez. Especialmente nos primeiros momentos, quando Deus lhe deu aquela notícia do que ele estava requerendo dele. Não foi um momento fácil. Como, Senhor? O Senhor está me pedindo meu próprio filho, o filho da promessa? Uma outra pessoa, a quem Deus pediu algo simples, mas que num primeiro momento a pessoa ficou perplexa, foi Naamã. Quando ele chega lá para ser curado por Eliseu, e Eliseu diz: vai lá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá. Qual foi a reação dele? Uma coisa tão simples, não é? Você queria uma atitude simples e um pouco de fé? Ele diz: como? Por que eu vou fazer isso? É um absurdo. Então existem algumas situações na nossa vida, e existem alguns personagens que mostram exatamente esse tipo de sentimento. Diante de um desafio de novo, diante de uma situação nova, nós nos sentimos perplexos. Deseja que possamos fazer um caminho da perplexidade até a fé. Que questionamentos o profeta fez? Que respostas ele ouviu de Deus? Como ele reagiu àquilo que Deus foi falando para ele em cada momento desta caminhada? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. E eu quero apresentar inicialmente algumas questões, alguns questionamentos, tanto do profeta como questionamentos que nós devemos fazer quando estamos diante de uma situação semelhante a esta que o profeta Abacuque enfrentou. E o primeiro questionamento que eu faço com os irmãos é: você é sensível à realidade da sociedade e clama a Deus por essa sociedade para que haja uma transformação da sociedade? Quando nós lemos aqui essa expressão, esse texto que nós lemos agora há pouco, o profeta diz claramente: eu estou clamando a ti, Senhor, até quando? Eu estou clamando porque existe violência, estou vendo injustiça, estou vendo destruição, estou vendo leis que não são cumpridas, estou vendo a desvalorização de tudo aquilo que é certo. Este clamor do profeta a Deus me chama a atenção, porque ele não está aqui simplesmente falando dos seus problemas pessoais. Ele não está clamando diante de Deus para os problemas da sua família. Ele não fala como muitas vezes os salmistas falam: Senhor, eu estou aqui com a minha queixa, eu estou aqui com a minha desgraça, eis o meu gemer, esses são os meus fracassos. Não, ele olha para a sociedade ao seu redor e ele clama por ela, e ele está perplexo com o que está acontecendo. Ele não se acostumou com uma sociedade que está longe dos caminhos de Deus. Um dos maiores problemas que pode acontecer na nossa vida, meus irmãos, é nós ficarmos anestesiados, é nós perdermos a sensibilidade. Uma sensibilidade que, quando às vezes nós somos jovens, ela parece tão mais forte na nossa mente, no nosso coração, mas a gente vai sendo tanto com notícias ruins que às vezes a gente se esquece de orar, acha que é normal. Tudo que acontece de ruim ao nosso redor, todas as injustiças. Eu penso que se Abacuque vivesse hoje, ele se incomodaria tremendamente com as manchetes que aparecem todos os dias nos meios de comunicação, de violência, de corrupção. Nós não podemos nos acostumar com as tragédias, com o pecado social, com a miséria, com a corrupção. Muitas vezes eu tenho a impressão que a nossa oração é muito focada no nosso pequeno mundo, no nosso mundo pessoal, no mundo da nossa família, de nossa igreja tão somente.
Nesse sentido, Abacuque é um exemplo para mim e para você. Qual o raio de alcance das nossas preces? Qual tem sido a dimensão das nossas orações? Segundo questionamento que vem à minha mente quando eu leio é uma perplexidade do profeta. Ela poderia ser expressa na seguinte pergunta: você já teve a impressão de que Deus não está escutando as suas orações? Você já teve essa impressão? Na verdade, o profeta diz isso com todas as letras. Ele está perguntando: Senhor, até quando? Até quando eu vou gritar ao Senhor injustiça, violência? Por que o Senhor permite que isso continue acontecendo? O Senhor não está percebendo? Eu estou orando e o Senhor não está fazendo nada. Lá no versículo de número 13, ele repete esse clamor na parte B do versículo. Nós lemos assim, ele falando para Deus: porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? É como se ele estivesse dizendo para Deus: Senhor, será que isso vai acabar um dia? Quando? Porque o teu povo anda tão longe dos teus caminhos e o Senhor não faz nada? Por que permites que a injustiça esteja prevalecendo? O Senhor não percebe que quando a injustiça prevalece, isso alimenta a violência, porque as pessoas dizem: que adianta ser honesto, ser justo, se o fim de um e do outro é o mesmo, se não vai haver punição alguma? Por que o Senhor não age? Quando nós olhamos ao nosso redor e pensamos em Deus, talvez esses pensamentos, esses questionamentos possam chegar à nossa fé, possam chegar ao nosso coração. E aí é que muitas pessoas entram em uma crise de fé. O sofrimento do mundo aliado à inação de Deus, ou à aparente inação de Deus, leva a esses questionamentos. Deus jamais nos recrimina por colocarmos estes pensamentos e esses questionamentos diante dele. Nós não temos aqui nenhuma palavra de Deus ao profeta dizendo: por que você está me perguntando isso, Abacuque? Não. Na verdade, Abacuque tem a companhia do salmista Asaf, quando lá no Salmo 73, versículos 2 e 3, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. O questionamento é o mesmo: será que vale a pena ser uma boa pessoa, se esforçar, trabalhar com honestidade, quando os ímpios, aqueles que não dão bola para Deus, parecem prosperar materialmente muito mais? Abacuque questiona Deus, e eu repito, não é pecado que qualquer um de nós faça isto. Quando nós nos sentirmos perplexos diante do silêncio de Deus, numa situação que nós gostaríamos de ter uma resposta dele. Quando nós estudamos na Bíblia as ações de Deus, nós vamos perceber que em determinados momentos, Deus fica estranhamente silencioso, inativo, diante de situações que nós julgamos deveriam provocar uma ação dele. Esse é um outro questionamento importante. Este é um outro ponto de perplexidade para Abacuque. Ele não fica perplexo apenas com o que está acontecendo à sua volta, mas ele fica perplexo porque ele não entende por que Deus não está ouvindo as suas orações, não está atendendo as suas orações para que haja uma mudança na sociedade. E aí surge uma outra coisa muito interessante. Diante da perplexidade do profeta pelo silêncio de Deus, ele recebe de Deus uma resposta que o deixa ainda mais perplexo. E aí eu faço para você essa pergunta: você já ouviu uma resposta inesperada de Deus? Não é aquela resposta positiva que você diz: Senhor, eu pedi isso e o Senhor me deu muito mais do que eu imaginava. Deus faz assim às vezes. Mas outras vezes Deus nos pede uma coisa e a resposta de Deus parece que piorou a situação. Veja só o que é que Deus respondeu para Abacuque. Eu continuo aí com o texto aberto. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Deus diz assim: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha sobre toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Você percebeu essa resposta?
Ele diz o seguinte: Senhor, tem tanta coisa ruim acontecendo aqui, o Senhor não vai agir, não vai interferir. Aí Deus diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer os caldeus, eu vou trazer os babilônios, que é o mesmo povo. Caldeus e babilônios são sinônimos. Eu vou trazê-los, e eles vão entrar aí nesse território, vão invadir a sua terra. Essa traz perplexidade para o profeta, porque ele diz: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor um reavivamento, uma mudança profunda na sociedade, e o Senhor está me dizendo que vai mandar um povo muito pior do que o nosso povo, do que o teu povo, para vir aqui colocar moral, colocar a casa em ordem. E Deus admite que essa resposta que ele está dando não é uma resposta fácil de engolir. Tanto que ele diz: fiquem atônitos, pasmem, é algo inacreditável que eu vou fazer. Ele vai permitir que um povo, pior do que o seu próprio povo, do que o povo de Judá, venha e domine. Veja só a descrição que Deus mesmo, não é o profeta, que Deus mesmo faz desse povo que ele vai enviar para lá. Na sequência do texto aí, versículo 7, capítulo 1. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça, ou seja, não é a justiça de Deus, que eles criam por si só, e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, e riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Olha que descrição que Deus faz aqui desse povo babilônico. Povo que não confia no Deus verdadeiro, orgulhoso, arrogante, perverso, forte, poderoso, que chega e destrói e acaba com os inimigos. A outra tradução, Deus está dizendo: eu suscito os caldeus. Na tradução que eu li, eu estou trazendo os babilônios. O profeta não pode acreditar no que ele está ouvindo. Ele entrou em crise, eu acho que eu entraria também. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de tentar prescrever como é que Deus tem que responder às nossas orações. Nós pensamos que Deus vai se manifestar e pode manifestar-se apenas de uma determinada maneira. E aí eu gosto muito de uma expressão de Martin Lloyd-Jones, um teólogo inglês, quando ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: Deus responde às nossas orações, permitindo que as coisas piorem, muito antes que elas possam melhorar. Deus às vezes responde às nossas orações, permitindo que as coisas piorem muito, antes que elas possam melhorar. Deus às vezes faz exatamente o contrário do que nós prevemos. Deus tem o direito de nos colocar diante de um exército babilônico. Um princípio fundamental de nossa caminhada de fé é que quando nós estamos caminhando com Deus, nós devemos nos preparar para o inesperado. Em sua vida pessoal, no país e no mundo, algumas vezes o cenário parece assustador e você pode pensar o seguinte: não pode ficar pior, mas pode. Quando nós olhamos o mundo, por exemplo, o progresso do islamismo, quantos países hoje no mundo, surpreendentemente, estão se fechando mesmo para o Evangelho, perseguindo cada vez mais a igreja do Senhor Jesus? Nós temos a imoralidade crescendo, nós temos o relativismo ameaçando a igreja. Diante desse cenário, nós somos desafiados a nos apegar na esperança de que muitas vezes Deus vai permitir que algumas coisas piorem, antes de finalmente melhorarem. Foi isso que Deus estava dizendo para o profeta. Você está achando que está ruim? Você não sabe da missa um terço, meu amigo. Vai ficar pior. É como alguém que dissesse assim, como se diz popularmente, né? Quanto mais rezo, mais sobração me aparece. Mas é mais ou menos isso, né? Uma situação que vai ficar difícil, calamitosa. E aí então, quando Deus fala uma situação dessa, fala uma coisa dessa, pode ser que surja um outro questionamento. Você tem a sensação
de que Deus às vezes perdeu o controle do mundo, das situações do mundo? Os babilônios pensam que eles têm o poder, e que esse poder é fruto de sua habilidade, da sua capacidade militar. Mas eles não sabem que Deus é que é o Todo-Poderoso, e Ele pode usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A da humanidade, meus queridos irmãos, não vai ter um fim inesperado, uma surpresa para Deus, como pensam alguns. Porque Deus é o Deus que conduz a história com todos os desacertos da humanidade e preservando surpreendentemente o nosso livre-arbítrio. Deus conduz a história de um modo surpreendente, incompreensível, mas Ele conhece as nossas necessidades e escuta as nossas preces, mesmo quando Ele nos responde de uma maneira que não é aquela maneira que nós gostaríamos. A situação era complicada. Para Abacuque, o remédio parecia pior do que a doença. Como é que Deus poderia abençoar os ímpios babilônicos para que eles fossem capazes de destruir o povo a quem o profeta pertencia? Como profeta, nós muitas vezes perguntamos: Senhor, como é que o Senhor pode abençoar aquele sujeito que é um safado, que é um corrupto? Eu estou aqui trabalhando, ralando, fazendo as coisas certas, e ele parece progredir do que eu. Não estou entendendo, Senhor. Por que o Senhor permite isso? Na sequência do texto, nós começamos a ter algumas pistas para que possamos sair do caminho da perplexidade, ou sair da situação de perplexidade e caminhando em direção à fé. E o princípio que eu quero compartilhar com você pode ser resumido na seguinte frase: fixe o olhar naquilo que você sabe que é absolutamente certo. Fixe o seu olhar naquilo que você sabe que é absolutamente certo. Muitos questionamentos, muita coisa aparecendo fora do controle, e nós somos desafiados numa situação como essa a adotar a seguinte atitude: nessa situação terrível, nessa situação desnorteante, nessa situação que eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor e por que Deus não está agindo, nessa situação difícil, aonde é que eu acho um terreno sólido para pisar? Você já caminhou alguma vez por uma região pantanosa, cheia de água, assim, né? Aquela região de brejo, ou ali na praia, naquela região, né, que tem ali, mangue, parecido com mangue, né? Ou então, se você foi subir uma montanha, o que a gente faz? A gente procura ver onde é que estão as pedras, onde é que tem um lugar seguro. Você vai ali, você não vai subir uma montanha, ou caminhar num lugar como esse, olhando para o lado, olhando lá para si, não. Você olha para o chão ali, para saber onde é que eu estou pisando. Não é assim? Porque se você ficar olhando para um lado, para o outro, para trás, para cima, você vai pisar num lugar, num buraco, você vai pisar numa pedra escorregadia. Você pisa e firme e olha. É assim que a gente faz. Quando o cenário está confuso, nós temos que fazer um mapa. Onde é que eu estou pisando? O que eu creio? O que é sólido? O que é seguro? Para que eu não venha cair, para que eu não fique lá no chão, para que eu não fique sem saída. É isso que o profeta faz. Na sequência do texto aí, ele foca a sua atenção em quem é Deus. Em quem é Deus. Ele se esquece, como por um instante, a solução do problema de imediato, e ele lembra quem é Deus. E o que ele diz aí? Senhor, versículo 12, tu não és desde a eternidade? Então, nesta hora, ele se lembra e ele diz para si: esse Deus, a quem eu sirvo, em quem eu creio, é o Deus eterno. Ele não é um falso Deus. Ele é um Deus que existe desde a eternidade. Ele não é um Deus como o Deus dos caldeus, feito à imagem e semelhança da própria criatura. Meus queridos irmãos, não há nada mais consolador e tranquilizador do que lembrarmos que o Deus a quem nós adoramos, ele está fora do fluxo da história. Ele precedeu a história. Ele cria a história. Ele tem um alvo para as nossas vidas. Ele está acima do mundo e ele está fora do tempo. E esse é o Deus eterno que reina desde a eternidade. E por esta sua condição, é que nós, mesmo quando não estamos entendendo muitas coisas, nós podemos ter o nosso coração em paz. Esta é uma verdade sobre a qual eu posso pisar, que eu posso firmar a minha fé,
a minha vida. O texto diz também, o profeta diz também, meu Deus, meu santo. Meu Deus, meu santo. Ele está dizendo aqui que Deus é um Deus santo. Significa que é um Deus perfeito. Significa que é um Deus que nunca vai fazer nada que seja injusto. Eu posso às vezes não entender tudo o que Deus está fazendo, ou faz, ou diz, mas pela palavra de Deus eu posso ter certeza absoluta de que Ele é um Deus santo. E esta santidade de Deus o protege de cometer qualquer injustiça ou qualquer erro. E mesmo sem entender, isso me dá confiança nele e pode dar confiança a você também. O texto ainda diz, na sequência, o seguinte: Senhor, versículo 12 ainda, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. Ele está dizendo aqui que Deus é como uma rocha, e na Bíblia, quando nós temos essa expressão, Deus é uma rocha, está se referindo ao quê? Que é um Deus imutável. Não é como uma plantação, não é como uma árvore que muda o sabor das estações, a sua forma, o seu fruto, não. Uma rocha é algo que está ali, perene, estável. Passam-se os séculos, os dias, e aquela rocha está ali naquele mesmo lugar, naquele ponto. Assim é Deus. E por isso Ele traz estabilidade à nossa vida. E a imutabilidade de Deus é algo extraordinário, porque significa que se Deus fez alguma coisa lá no passado, Ele não vai fazer agora uma coisa completamente diferente em relação à essência daquilo que Ele é. Eu posso confiar no amor de Deus, na bondade de Deus, em tudo que Ele é, porque Deus não muda. Então, ainda que eu não esteja entendendo nada, ainda que o caminho esteja pantanoso, mas meu pé está firmado na rocha, que é Deus. Esse é o nosso desafio. E o texto ainda nos diz, implicitamente, que esse Deus é um Deus que é fiel. Por quê? Ele diz assim: Senhor, tu não és o Deus desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. É uma das traduções que nós temos aí para esse texto. Ainda que Deus vai mandar aquele exército tão destruidor, mas Ele tem certeza de que nem todos serão eliminados. A nação não vai desaparecer. Por quê? Porque o povo de Deus é o Deus da aliança. É um Deus que diz que vai preservar um remanescente. Que o povo não vai desaparecer. Então ele diz, essa fidelidade de Deus é que me sustenta. Essa fidelidade do Senhor me dá a certeza de que Ele não vai eliminar completamente o nosso povo, mesmo que venha esse exército babilônico tão poderoso. E aí nós temos algo muito interessante. Ele está falando sobre Deus e diz, o Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é a rocha, o Senhor é um Deus fiel. Mas aí no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz, que os olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Tu não podes tolerar a maldade, um Deus justo. Então por que o Senhor tolera o perverso? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tem impressão que o profeta teve aqui uma recaída. Uma impressão que o profeta estava indo tão bem, Senhor, tu é forte, tu é poderoso e tal, mas agora ele começa a questionar de novo. Perplexidade volta ao seu coração. Não acontece assim na vida da gente? Está passando um problema, uma situação incompreensível, uma doença complicada, um negócio complicado. Senhor, eu acredito, tu vai me dar vitória e tal, e vem na igreja e canta, ó Senhor, eu vou subir como as águias, não sei o quê. Chega na segunda-feira, Senhor, não sei, tal. Abacuque é muito parecido com a gente. Cíclico, né? Vai e volta. Deus sabe como é que a gente é. Como é que ele saiu dessa situação? Não vou falar para vocês hoje não, vai ser domingo que vem. Cena dos próximos capítulos, não é? Semana que vem você vai saber um pouco mais. Mas você pode ler o texto aí tirando suas conclusões, né? Mas o que eu quero destacar, e semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que ele saiu desse ciclo de perplexidade, é o seguinte. É que o profeta foi tomando aqui alguns que o levaram da perplexidade até uma fé maravilhosa, aquela fé que a gente vê ali, mesmo não havendo frutos na figueira, uvas na videira, faltando produção das azeitonas, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu alegrarei no Deus da minha salvação. É assim que termina esse livro. Mas para chegar lá houve uma caminhada. Porque esta nossa caminhada da perplexidade para a fé, meus irmãos, ela não acontece assim no estalo de dedos, não é num piscar de olhos, não. É uma caminhada que vai durante toda a vida.
E mesmo que você já tenha passado por um momento de muita fé no Senhor, isso não significa que em algum outro trecho do caminho não vai haver momento de perplexidade. Mas o que a gente aprende com o profeta hoje? Relembrando aquilo que a gente viu, pode colocar aí, por favor? Não foque a sua atenção, a atenção da ação, apenas nos seus problemas pessoais. Existe um mundo tremendo aí com tantos problemas, com tantas dificuldades. E Deus quer que você e eu ampliemos o raio de nossa oração, para que Ele possa agir ainda mais no mundo. Leve para Deus os seus questionamentos. Não fique preocupado, mas será que eu posso falar isso com Deus? Será que Deus não vai me punir? Será que Deus vai entender quando eu estou clamando, Senhor, olha aqui essa situação, não estou entendendo porque que o Senhor não está agindo? Leve para Deus os seus questionamentos. Lembre-se que às vezes Deus permite que as coisas piorem antes de melhorar. Creia que Deus não perdeu o controle do mundo, ainda que algumas vezes Ele fique em silêncio e não haja imediatamente. Quando você estiver por um caminho pantanoso ou subindo uma montanha muito íngreme, firme os seus passos no que é sólido. Coloque a sua fé em Deus, Deus eterno, o Deus santo, o Deus imutável, o Deus fiel. Que esse Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um hino que representa uma declaração de fé. O Senhor que não perdeu o controle da história nem da nossa vida. É o Senhor que tudo sabe. E Ele sabe como agir para o nosso bem, ainda que nós não entendamos todos os seus caminhos. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim, Sua graça imensurável me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. Ao sentir-me vacilante, forças Deus dará. Sei que Deus, o meu futuro, tem na sua mão. Seus cuidados e ternura incontáveis são. Mesmo que eu na vida encontre provação e dor, por detrás das negras nuvens tenha o seu amor. Posso de incontáveis dores, quanto sofra aqui, sou seu filho pela graça, nele renasci. Sei que em sua providência há de me valer. Eu o louvarei por tudo que me acontecer. Querido Pai, nós te pedimos isso, Senhor. A capacidade de, mesmo às vezes não entendendo tudo o que acontece no mundo e que acontece ao nosso redor, mesmo vivendo momentos de perplexidade, que nós possamos, ó Senhor, direcionar a nossa fé para o Senhor, lembrando de quem Tu és, e que jamais percamos de vista
que o Senhor é o Deus eterno, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é um Deus que é a rocha na qual nós podemos firmar as nossas vidas, que o Senhor é fiel, e que acima de tudo, quando nós lemos com tanta clareza, especialmente no Testamento, o Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, e é isso que nos sustenta, Pai. Te pedimos que nessa semana, ao enfrentarmos situações difíceis e olhando com perplexidade para as situações ao nosso redor, possamos continuar intercedendo ao Senhor, possamos continuar colocando a nossa fé no Senhor, esperando no Senhor, no nome de Jesus. Amém.